Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um Quer Que Desenhe. No Quer Que Desenhe de hoje vamos aprender sobre a cultura medieval. Vamos nessa? O teatro medieval é aquele que foi produzido na era medieval, séculos V ao XV. Durante esse período, o teatro medieval pode ser classificado em duas vertentes. O teatro sacro, que está relacionado aos temas religiosos, e o teatro profano, tal qual as farsas e os jograis, com os temas de caráter popular, cômico e moralizante. Após a queda do Império Romano, a Igreja Católica controlava a vida dos cidadãos, e o teatro foi considerado uma arte profana e satírica. Por esse motivo, foi banido pela Igreja até o século XII, quando ele começa a ressurgir na Europa. Origem do teatro medieval. O teatro medieval ele tem início a partir do século XII e permaneceu até o século XV, com a chegada do período renascentista. Sua origem está relacionada com as celebrações realizadas a favor das festividades religiosas, seja Páscoa, Natal, entre outros. Era originalmente textos encenados pelos membros clericais, após as missas ou procissões, e tinham como os temas as passagens bíblicas, os milagres, os mistérios, os sermões, os autos sacramentais, as biografias de santos e os dramas litúrgicos. Muitos deles eram apresentados em latim. Essa característica está intimamente relacionada com o contexto histórico de dominação da Igreja Católica e do aspecto filosófico do medievo, onde o teocentrismo era o conceito-chave, ou seja, Deus era o centro do mundo, ele regia todo o universo. Principais características. Vamos para o resumão? Bom, o teatro medieval foi a tradição oral, caráter popular, espaço cênico, igrejas e praças, temas sagrados e profanos, uso de máscaras, personagens alegóricos, união de dança, música e teatro. Bom, agora vamos falar sobre as artes plásticas? Na Idade Média, a arte era basicamente composta pela pintura, arquitetura, escultura, controlada pela Igreja Católica. Assim, os temas religiosos são claramente expressos naquela época. A valorização das artes plásticas foi muito importante, abrindo espaço para dois estilos básicos, o romântico e o gótico. O estilo romântico prevaleceu na Alta Idade Média, devido ao alto poder aquisitivo da Igreja Católica e de nobres daquela época. Sua principal característica eram as paredes grossas e muito resistentes, e arcos de volta perfeita e abóbadas. As pinturas e esculturas eram formas de narrar histórias bíblicas e comunicar valores religiosos aos fiéis. Bom, e aí? Vamos aprender sobre dança medieval agora? Vamos nessa! É particularmente difícil conhecer a história da dança medieval na Idade Média. Durante estes séculos, apenas uma pequena elite, nobres ou clérigos, sabia escrever e ler. Há, portanto, poucos registros sobre a dança da Idade Média, já que ela era, sobretudo, praticada pelo povo. A Igreja Cristã viu a dança como uma atividade sem escrúpulos. As danças noturnas eram tidas como libertinagem condenada. Esta última tentou proibir completamente a arte sem nunca conseguir extingui-la de fato. Gradualmente, as danças religiosas começaram a desaparecer para dar lugar a novas formas de dança. A partir do século VI, os povos europeus inventaram estilos de danças divertidas para praticar em grupos em torno de um cantor. A dança e a música eram duas atividades inseparáveis. As pessoas reproduziam o coro do cantor enquanto dançavam ao seu redor.